Andréia, você não pode perguntar para Evaldo, Cleiton, Gustavo, Belmar e Egberto. Então, a pergunta vai para o doutor Ricardo. Gostaria de conhecer o posicionamento do colega candidato acerca do projeto de lei que tramita na Assembleia 2392 de 2008, que trata das diretrizes orçamentárias. Especificamente, a senhora quer saber o que? A participação da Defensoria, o que seria? Olha, eu vou ser sincero, eu desconheço o projeto. Agora, o que tem que ser olhado, não só em relação a um projeto específico de lei, ou todo aquele que for de interesse institucional, tem que haver a presença da Defensoria, da instituição, para que busque mecanismos de inclusão no processo legislativo de todos os interesses da Defensoria. Com relação à questão orçamentária, o mais certo que a gente espera é o quê? Que a gente tenha um tratamento no que diz respeito à receita orçamentária favorável para que a gente possa implementar nossas metas. Sobretudo, a meta que diz respeito à nossa fixação de subsídio e também aquelas que dizem respeito à questão de você implementar na instituição condições dignas de trabalho. Ou seja, tanto do ponto de vista de pessoal, como já disse, mas do ponto de vista também de custeio e de investimento. Ou seja, custeio, aquela parte que diz respeito ao que você gasta, né, desde o gasto com água, luz, aquisição de materiais de consumo, como também a questão de implementação de novos equipamentos, sejam eles de que forma for, para que a gente possa estruturar as defensorias, tanto aqui como no interior, que, como já foi dito antes, é o maior pesadelo do defensor, é trabalhar sem estrutura, em condições totalmente adversas. Eu concordo com o posicionamento do doutor Ricardo e coloquei o projeto na pauta de questionamento, considerando que entendi que os candidatos estariam a par desse projeto, porque pela primeira vez na história da Defensoria Pública, o projeto coloca a Defensoria Pública em todos os artigos, em pé de igualdade com o Ministério Público. Então, perdão, mas eu achei que fosse do conhecimento de todos os candidatos esse projeto, não quis efetivamente colocar o candidato em situação... mas, desta forma, o projeto determina que as propostas devem ser encaminhadas até o dia 8 de agosto e, na condição de defensora pública geral, se sobrevier uma nomeação, me empenharei no compromisso de encaminhar às comissões um orçamento digno, de forma que, conforme o doutor Ricardo disse, né, possa satisfazer um orçamento que possa satisfazer as necessidades da Defensoria Pública. Né, considerando que, pela primeira vez, nós estamos ao lado do Ministério Público, que é um grande passo. Próximo sorteado. Maria Auxiliadora. Pergunta para... Vou fazer a pergunta para o doutor Horácio. Horácio, como fazer para que a Defensoria Pública, atualmente tão fragilizada, consiga se impor aqui em Minas Gerais, fazendo com que o defensor público se apresente como agente político que verdadeiramente é? Bem, agradeço a pergunta, doutora Auxiliadora. Antes de responder, gostaria de pontuar duas observações. Da ilegalidade da assistência judiciária pelas faculdades. É ilegal no Estado de Minas Gerais
às faculdades de prestar assistência judiciária. Está na nossa lei orgânica. Tá? O projeto de lei orçamentária enviado para a Assembleia, como disse a doutora Andréia, consta a Defensoria Pública porque a emenda constitucional que modificou a Constituição do Estado de Minas Gerais foi votada depois do projeto de lei ter sido enviado no ano passado. Por isso que no ano passado não constou no projeto o nosso lugar junto ao Ministério Público. Então, hoje, o governador fez apenas o que a lei determina, a Constituição determina. Quanto à valorização, a questão da dignidade do defensor público, isso cabe a cada um de nós. Eu vejo que, tendo uma dignidade remuneratória, para que o defensor público possa dignamente se colocar numa situação em que a Constituição garante. Não há hierarquia, todos somos iguais no tripé da justiça, juiz, promotor e defensor público. Eu tenho, na minha opinião, logicamente por ser defensor público, que a atividade exercida por defensor público é superior à dos outros dois. Por que é superior? É superior porque a gente defende a célula. A gente defende o cidadão. O MP faz a função de defender a sociedade. Quem é a sociedade? É o Leviatã, é o Estado. E o Estado é ditado por leis feitas pela classe dominante. E nós é que vamos defender o cidadão contra o massacre do Leviatã. E o juiz? O juiz está lá para aplicar a lei, ele é escravo da lei. Para aplicar a lei feita por quem? Pela classe dominante. Então nós, como um tripé de justiça, somos muito mais importantes. E não há necessidade de DPG para dar ao defensor público esta dignidade. A dignidade é nossa. Agora, o que a gente precisa, o DPG tem que fazer, é dar remuneração adequada. E isso eu vou lutar, não só por ser, se acaso for DPG, mas porque sou defensor público também, e vejo que a falta de dignidade remuneratória traz uma falta de conhecimento da sociedade dos nossos anseios. E é mais importante o cidadão do que o Estado. Muito obrigado. Um minuto. Eu fico satisfeita com a resposta, no sentido de que essa fragilidade da Defensoria ele está levando de uma maneira muito tranquila. Acho que ele está passando por cima disso, e isso é uma forma muito inteligente, interessante de entender esse momento da Defensoria. Ele está levando, ele compreende a Defensoria. Obrigado, Horácio. Próximo sorteado.